leitura oficial deste culto. Convido a todos a ficar de pé e convido aqui o nosso querido irmão Jerry Adriane para essa leitura que se trata do fruto, obras da carne e fruto do Espírito. Logo após, para o ofertório, a irmã Débora, pode ser? Débora Canuto irá louvar o nome do Senhor com muita alegria. Glória a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu gostaria de convidar o nosso irmão Josean para fazer uma leitura aqui juntamente conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque aí nós vamos lendo e meditando na palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Gálatas 5, 16. A partir do versículo 16, eu leio 16. E o nosso irmão Josean com toda a igreja do Senhor. Devagarinho nós vamos lendo, meditando na palavra e nos alimentando dela. Irmã Silvia, ajuda aqui atrás um pouco para todos participarem. Abrir. Já? Pronto. Vamos lá. Gálatas 5, 16. Diz assim: nós vamos estar falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Capítulo 5, versículo 16 diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras são semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que as praticar tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Todos, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E a igreja diz: amém. Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais um momento importante desse culto, que é a nossa
entrega dos nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Esse trabalho que é digno, é louvável, é importantíssimo para a manutenção da obra e da casa do Senhor. Quantos de nós não fomos abençoados? Quantos de nós, Igreja do Senhor, somos diariamente abençoados por essa obra, pela voluntariedade, pela obediência dos irmãos que aqui estão, que sem nenhum pudor, nenhuma vergonha, nenhuma dificuldade, entregam voluntariamente a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor, que é merecedor desse gesto de gratidão, né? Porque nós não entregamos para ganhar algo de Deus, porque nós já recebemos muito dele. Quantos de vocês estão aqui hoje desfrutando da bênção do Senhor, de saúde, de um carro, de uma casa, de um alimento, estão aqui forrados, como diz a linguagem nordestina, né? Graças a Deus, porque o Senhor deu a condição de você ter a condição de colocar o alimento na sua mesa, na sua casa, na boca dos seus filhos, na boca da sua família, e aqui estamos, é o momento de retribuir essa bênção que o Senhor nos dá, amém? Vamos orar para a glória do Senhor. A nossa igreja tem compromissos, né? E a obra do Senhor precisa continuar avançando, e nós somos também responsáveis por esse avanço, né? A igreja do Senhor depende, né? Caminha como igreja, né? Então aqui nós estamos para continuar essa obra e não se furte desse mandamento, tá certo, meu irmão? Porque Jesus é fiel na sua vida e continue avançando junto conosco nesse ministério, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite abençoada que estamos aqui em tua casa, Senhor. Por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos dá de vida para estarmos aqui cultuando a Ti, Senhor, entregando o nosso culto racional, Senhor, reconhecendo a Tua grandeza em nossas vidas e o Teu senhorio sobre nós, Senhor. Abençoa, Senhor, nossos irmãos que estão aqui para ofertar e os que ainda não podem fazer por algum motivo, Senhor, o Senhor possa abrir as portas e entregar, derramar sobre eles bênção sem medida, Senhor, para que a Tua igreja continue sendo abençoada e crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus através dos Teus servos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, abençoa o pastor que vai em breve ministrar a Tua palavra, Senhor, para a Tua casa. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a sentar, onde o Todo-Poderoso sentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, Santo, eu irei cantar quando eu os povos celestiais
adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos e livre viveremos e para sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Muito obrigado, irmã Débora. Deus abençoe a sua vida. Meus queridos irmãos, está nos dando o prazer de nos visitar hoje à noite, nesta casa, neste culto, para adorar, cultuarmos conosco a nossa querida irmã Ingrid, do Planalto 1. Onde é que está, irmã? Ingrid? Opa, está ali, muito bem. Seja muito bem-vinda, viu, irmã, a esta casa, a casa do Papai do Céu. Também está cultuando conosco, já é nossa aqui há muito tempo, as gêmeas, né? Essas gêmeas que foi daqui de Candelária há muitos anos, regeu o sol da terra, não foi assim? Não. Laís, fica de pé, gêmeas, aí para a igreja conhecer vocês. Tem muita gente que nova não conhece vocês. Essas senhoras, jovens senhoras, é filha da irmã Judite, irmã de Josadac, que toca aqui, para quem não conhece, e já foi muitos anos daqui da nossa igreja, e está de volta. Olha que coisa boa aí, tá vendo? Muito bem, se preparem que logo mais vocês vão ter a oportunidade de cantar um hino, viu? Tá certo? Depois da mensagem. Muito bem, a parenta da irmã Alzira, é filha, neta, prima, fica de pé para a igreja conhecer. Muito bem, seja bem-vinda, viu?
Deus abençoe vocês. Você é muito bem-vinda nesta casa. Mais alguém nos visita? Essa outra aí é sua sobrinha? Muito bem. Venha sempre a esta casa, que é a casa do Papai do Céu. Tem mais alguém que nos visita, que nos podemos apresentar? Sim, aqui, muito bem. Neópolis, né? Muito bem, seja bem-vinda, viu, irmã? Vamos dar um bem-vindo a esses visitantes que nos dão o prazer de estar conosco hoje, cultuarmos conosco. A igreja se prepara, vou contar 1, 2, 3, você vai dizer bem forte. Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá certo? 1, 2, 3, seja bem-vindo em nome de Jesus. E volte sempre, tá? Deus abençoe vocês, dando saúde, paz e felicidades. Meus queridos irmãos, agora é a voz do pastor. O pastor irá proferir, trazer a mensagem vinda da parte de Deus para os nossos corações. Por favor, por gentileza, pastor, chega até aqui. Amada igreja, paz do Senhor. Queridos, vamos dar prosseguimento à série O Fruto do Espírito versus Obras da Carne. Hoje nós falaremos sobre os subtemas fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós vamos apresentar também uma transparência antiga, né? Na verdade é um PowerPoint, tipo apresentação. E antes quero comentar com vocês que ontem estive pregando na igreja de Parque dos Coqueiros, Assembleia de Deus de Parque dos Coqueiros, aquela comitiva que veio aqui para arrecadar recursos para a campanha 12 Cestos. Então, durante a manhã, o pastor Reinaldo me ligou, me convidou para pregar lá, acompanhando os irmãos, eu fui com eles, e pregamos ali, foi uma bênção, graças a Deus. O pastor Leônidas é o pastor de lá, o setor 21, Parque dos Coqueiros, Zona Norte, para quem não conhece, já saindo ali depois antes de chegar no Nordestão, que avenida é aquela? É depois da ponte, né? Aquela avenida ali, qual é? Tomás Landim, exatamente, Tomás Landim, no segundo posto de gasolina, lado direito, ali está Parque dos Coqueiros, uma igreja muito grande, graças a Deus. E aí o pastor chamou os irmãos do setor, e no final fizemos o apelo. Todo missionário tem esse negócio comigo, quando a gente prega, faz o convite, né? E aí então uma pessoa aceitou a Jesus como Salvador. Um senhor já de seus 50 anos aceitou a Jesus, Francisco Canindé. E ali a igreja ficou muito feliz com a salvação daquele irmão. Meus amados, vamos então à palavra de hoje, a palavra que Deus nos deu dentro dessa série, falando então sobre esses 3 aspectos, essas 3 características importantes que são parte do fruto do Espírito Santo: a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Eu quero tomar como base a parte da palavra do Senhor que foi lida hoje, onde diz em Gálatas capítulo 5, 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós já falamos sobre todos estes, menos a fé, a mansidão e a temperança. Vocês podem observar aí nas gravações do site da igreja, que nós já falamos então sobre o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, e faltava então essa parte que é a fé, a mansidão e a temperança. Eu estava procurando a fé e a fidelidade, que há traduções que uma chama fé, outra chama fidelidade, e nós vamos falar primeiro sobre a fidelidade. E eu procurei um símbolo para nos remeter à fé no sentido de fidelidade. Quando você olha para essa imagem aí, você vê o quê? Você vê não sei se dá para ver daí de onde você está, mas é uma tumba de uma mulher, onde ela morreu. Isso aí foi em Cuba,
E aí, perto da tumba tem uma cachorra, tá? É um cachorro, uma cachorra, na verdade é uma cadela, uma cachorra. Muito bem. E a história conta que nessa tumba aí, irmão, se Adriano puder dar um zoom aí, pronto. Excelente. Ali diz, fiel hasta después de la muerte. Fiel até depois da morte. Fiel até depois da morte. Está escrito ali naquela tumba fria. Então, o que é isso? Que história é essa? O que é que tem a ver essa gravura com aquilo que vamos falar? Dentro do aspecto de fidelidade, a fidelidade se confunde também com a fé, mas no aspecto de fidelidade, aí mostra a fidelidade dessa cachorra para com a dona dela. Conta-se que a dona morreu, era a cachorra de estimação, era o pet dela, era essa cachorra. A mulher morreu e ao enterrá-la, a cachorra foi para perto da sepultura, ficou ali auxiliadora, horas e horas. E chegou a hora de sair, do povo sair, e nada da cachorra sair. A cachorra continuou ali. Quiseram tirar o animal e ela não saiu. E ficou durante muito tempo. E ficou agressiva, inclusive, com quem queria dar alimentação para ela. Ela preferiu entrar em greve de jejum e não quis comer mais. E morreu ali com inanição pela fidelidade, Patrícia, a dona dela, mostrando a fidelidade. Ela queria estar ali presente, ela queria acompanhar. Dizem que os cachorros sentem até o cheiro do dono, né? Então certamente ela sentia algum odor, não sei. O certo é que ela ficou ali e até a morte, foi fiel até depois da morte. E aí colocaram digamos assim, essa cachorra ali, fizeram uma imagem dela. Eu não estou vendo aqui o aspecto da imagem, não estou vendo aqui o aspecto da idolatria, não existe nenhuma idolatria nesse sentido, lá ninguém nem fala disso, é apenas a questão de lembrando a fidelidade da cachorra, fiel hasta después de la muerte, fiel até depois da morte, mostrando que realmente o cachorro, ele é fiel ao seu dono. Creio que é Ricardo Gondim, ele fala sobre isso, me vem à mente agora, ele fala sobre a diferença entre o gato e o cachorro. Diz que o gato, ele gosta de estar na casa da pessoa, ele quer as bondades da casa, mas ele não é fiel ao seu dono. Se chegar um ladrão, é o primeiro a correr. Enquanto que o cachorro, ele fica até, se for o caso, até lutar em prol do seu dono. Então, queridos, dentro dessa questão da fidelidade, trago para nós, não que eu queira comparar ninguém aqui a cachorro, eu trago para mim, tá? Eu quero ter essa fidelidade ao meu dono, Jesus, ao meu dono, Deus. E é sobre essa fidelidade que nós queremos abordar nesta noite. Fiel até depois da morte. Paulo termina os seus dias de vida e ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fidelidade, guardei a fé. É essa fidelidade que nós temos que ter, a fiel ao Senhor, não somente até a morte, mas até depois da morte, quando foi cantado, igual a como foi cantado aqui, quando cruzarmos os umbrais da eternidade, estaremos com o Senhor para sempre, por causa da fidelidade de Deus para conosco e de nós também para com Deus. Muito bem, Adriano, pode passar. Feita essa introdução, nós vemos aí quanto à fidelidade, nós vemos em Hebreus capítulo 10, vamos até o livro de Hebreus, por favor, queridos, capítulo 10, dos versículos 10:35, diz assim, não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Noutra tradução diz, nossa fé, vossa fé. Não rejeiteis, pois, a vossa fidelidade, que tem grande e avultado galardão. Então a nossa fidelidade, ela tem um galardão da parte do Senhor. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Glória a Deus, não é, irmãos? 38, mas o justo viverá da fé. Foi o versículo que Martinho Lutero se deparou com ele, e provocou aí aquela reforma do cristianismo. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós precisamos viver da fé e pela fé. Nós, porém, não somos daqueles que retiramos ou se retiram
para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Em outra tradução diz: nós não somos daqueles que retrocedemos, mas somos daqueles que avançamos. Então essa é a fidelidade esperada por cada um de nós. Mas o que é fidelidade? Fidelidade é a capacidade ou a característica do que é fiel, daquele ou daquela que é fiel. Podemos dizer daquela que é leal ou daquele que é leal, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou por algo, lealdade. No caso de nós para com Deus, de nós para com o Espírito Santo, de nós para com Jesus Cristo, e por que não dizer para com uns com os outros também, né? Precisamos ser fiéis não somente a Deus. Aquele que é fiel a Deus, via de regra, ele é fiel uns com os outros. Muito bem. Tal virtude é desenvolvida em nós pela ação do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo diz que é parte do fruto do Espírito Santo. É a presença, Bruno, do Espírito Santo em nós que gera essa fidelidade. O homem pecador que vive no mundo, ele não consegue ter essa fé, essa fidelidade a Deus, nem ao seu próximo. Mas graças a Deus que uma vez regenerados, transformados pelo Senhor, e o Espírito Santo morando em nós, porque somos templo e morada do Espírito Santo, então nós conseguimos ser fiéis e guardar essa fidelidade a Deus, a palavra do Senhor e para com os nossos próximos também. Muito bem, Adriano, pode adiantar. À medida que confiamos em Deus e passamos a ter uma maior comunhão com Ele, mediante a leitura da palavra, a oração e o jejum, desenvolvemos esse fruto do Espírito, essa parte do fruto do Espírito. A fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus, Ele guarda a sua fidelidade. A palavra do Senhor nos diz que, nos mostra que é atributo moral de Deus a fidelidade. Ele é fiel em sua natureza. Se você for conferir em 2 Tessalonicenses 3:3, você vai ver que Deus é fiel na sua essência, no seu caráter. O Deus que é fiel pela sua graça nos salva. Olha isto. Pensei que a Adriana tinha colocado o versículo. O Deus que é fiel pela sua graça nos salvou e nos deu uma vida a fim de que tenhamos comunhão com Ele e com seu Filho. Está conforme 1 Coríntios 1:9. Então precisamos ter para com Deus o mesmo comportamento ou a mesma atitude de lealdade que Ele tem para conosco, até por uma questão também de correspondência. Se Deus é fiel para conosco, eu tenho que corresponder a essa fidelidade dEle, sendo fiel também a Deus. Seria muita ingratidão da nossa parte o nosso Deus ser fiel para conosco e sermos infiéis. Mas diz a palavra que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, ainda que venhamos a errar, porque somos humanos. Por isso que a palavra prevê a falha humana, né, Washington? Prevê a falha humana e diz: ainda que o cristão seja infiel, ele permanece fiel, porque é a característica intrínseca de Deus, está nele, característica moral dele, é um atributo do Senhor, e Ele não nega-se, Ele não mente, Ele vela pela sua palavra para cumprir, e por isso que Ele permanece fiel. Se Ele te prometeu algo, pode ter certeza, Deus vai cumprir. A promessa de Deus não falha. Se Ele te prometeu, pode ter certeza, vai se cumprir ipsiliter, cabalmente, totalmente. Ele não vai tirar uma vírgula, não vai tirar um ponto. E às vezes a pessoa diz assim: Deus usou alguém para mim e não se cumpriu o que Deus falou. Por que foi então? Diga comigo, porque não foi Deus que falou. Porque se foi Deus quem falou, vai se cumprir totalmente. Muito bem. Então, a fé que recebemos como fruto do Espírito nos ajuda a continuarmos firmes e fiéis a Cristo diante das circunstâncias contrárias. Não vai ser a circunstância quem vai determinar a nossa fé em Deus. Para aquele que tem esse atributo do Espírito Santo, essa parte do fruto do Espírito, independente das circunstâncias, devemos manter a fé firme no Senhor. Você lembra de alguém que escreveu sobre isso que eu estou falando? Que independente das circunstâncias,
A nossa fé tem que ser inabalável no Senhor. Lembra da oração de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo esteja andando contrário, dando contrário para você, mas temos que manter a fé no Senhor nosso Deus, porque Ele é fiel para nos garantir que Deus está conosco. Isso me faz lembrar, Laís Eliege, a fé que eu estava imbuído dela, ou cheio dela, quando nós decidimos, auxiliadora e eu, irmos para a obra missionária. Não tinha ninguém, nem nada que pudesse me dissuadir, me fazer voltar atrás da ideia, da chamada missionária. Eu não queria nem ouvir quando alguém dizia assim: olha, pode ser que não dá certo. Eu preferia que aquela pessoa nem sequer me falasse alguma coisa. E mansamente eu sempre defendia a chamada missionária, porque nós estávamos com a fé. Não havia possibilidade na nossa mente e no nosso coração de dar errado, como de fato não deu errado. De igual maneira também, quando passei no concurso da Petrobras, da segunda oportunidade, na primeira eu queria ter a certeza que Deus estava comigo, Deus me fez passar em terceiro lugar, voltei. E na segunda vez o Senhor tinha me dito que era prazer e honra em me abençoar. Prazer, voltei para a Petrobras, e a honra seria uma reclassificação para um nível maior. E quando só tinha uma vaga e eu passei em sétimo lugar, cheguei em casa e a auxiliadora me perguntou como foi a prova. Eu digo: excelente, estou passado. Não sabia nem o resultado ainda. E quando soube o resultado, era em sétimo lugar. Ela disse: você passou em que posição? Eu digo: em sétima, mas a vaga é minha. Era essa fé que eu tinha, inabalável, de que Deus ia me abençoar. A fila andou e um belo dia, estava eu trabalhando aqui na sede e alguém me ligou: venha até o RH, porque você vai ser reclassificado para o nível 42, de onde você saiu. Então, era essa fé, irmãos, que não tinha possibilidade na minha mente de dar errado. Nem a obra missionária, nem de que eu iria ser reclassificado. Essa fé que nós temos, essa fé que nós precisamos ter, não somente quando tudo marcha bem, quando tudo está bem. É essa fé que nós precisamos ter, sobretudo nas circunstâncias adversas. Você ter fé quando nós temos sinais de que a coisa vai acontecer, é muito bom, não é? Ter fé no final do ano que você vai comprar uma roupa nova, é bom quando você tem um 13º, você já conta com aquilo, aí você tem fé. Agora você ter fé, você liso, devendo, e você ter fé que Deus vai te abençoar? Como eu estava liso e devendo quando eu não estava na Petrobras, voltei da obra missionária, chego num círculo de oração lá em Satélite, Deus usa alguém cantando aquele hino: Deus dará de volta tudo para você, e aquilo entrou no meu coração tão grande, tão fortemente, o sentimento de que Deus iria dar de volta tudo para mim, irmãos, guardei no meu coração, e foi gerada a fé para receber a bênção do Senhor. Então, que tenhamos essa fé nos momentos mais difíceis da nossa vida, no momento quando tudo está perdido. Você entra na sala de um hospital, como eu entrei recentemente, Wesley, e a irmã Mirte chorando de dor, chorando: pastor, ore por mim, eu estou com muitas dores, e gemia de dores, e com o amor pastoral de um pastor para com a ovelha, eu orei ao Senhor, abri a palavra, Isaías 53, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Senhor, a tua serva está enferma, está chorando de dor, Pai, tira essas dores dela agora e dá um sono restaurador a ela. Irmãos, e nós fomos ali orando e terminei, e quando eu estava orando, senti um calor muito forte na minha mão, enquanto impunha as mãos e a ungia com azeite. E sabe o que aconteceu? A dor passou e ela começou a cantar comigo o hino número 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria. Como que tinha alegria se estava chorando fazia pouco tempo? Jesus chegou com providência, Jesus chegou com cura, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, porque só Ele merece, aleluia, a nossa adoração. Situação difícil, aí é a hora do crente ser crente, é a hora de você demonstrar a fé que tem no Deus que tudo pode. Agora, quando tudo está fácil, geladeira cheia, carro na porta, finanças, não é?
a conta cheia e investindo. É muito bom essas coisas. Mas aí vem uma necessidade que o dinheiro não compra. E agora? É usar a fé, é ter essa fé. E não somente nisso, irmãos, mas também em relação à nossa fé no que tange a doutrina, a permanecer fiel ao Senhor, independente de qualquer coisa. Fala disso daí também, de sermos fiéis ao Senhor no Evangelho, independente de sermos abençoados ou não, independente daquilo que Deus vai me atender ou não. E se Deus não tivesse ouvido a minha oração, e se Mirtes continuasse chorando, eu teria a mesma fé? Eu seria o mesmo pastor Eliezer? Eu seria a mesma pessoa crendo em Deus? Por isso que Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo esteja perdido, ainda que você perca o seu pai, você perca a sua mãe, como foi o meu caso, perdi a minha mãe, e em menos de um ano perdi o meu pai, ele definhou depois da morte da minha mãe, e você, como sendo o pastor da família, você tem que celebrar, tem que realizar o funeral da tua mãe e do teu pai, lá na cidade de Cajueiro, município de Touros. E ali Deus me deu essa fé, essa força, e Deus me deu uma graça tão grande, que ainda organizei o funeral. Não somente foi o pastor quem ministrou aquela cerimônia fúnebre, mas também organizei o funeral. Por quê? Por causa da fé no Senhor. Está aqui, está morta? Não, está dormindo no Senhor. Um dia nós a veremos, aleluia. Um dia estaremos com ela também. Hoje está no paraíso, minha mãe e meu pai. E a minha fé em Deus continua do mesmo jeito ou mais, porque sei que Deus é fiel nas boas circunstâncias e nas adversidades também. Adiante, amado. Então, voltando à história do Paulo, Paulo disse isso aí: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E qual foi o bom combate de Paulo? Que vida boa teve Paulo? Vigílias, açoites, injúrias, alguém o chamava disso, daquilo outro, e ele sofreu por amor ao Evangelho de Jesus Cristo, e no final das contas, Walter, ainda chamou de bom combate. É porque ele gostava de sofrer? Não, ele sabia que essa vida aqui é temporal, é passageira, é efêmera, é fugaz, passa rápido. A nossa vida maior vai ser na eternidade. Aqui a gente vive quanto tempo? 70, 80, 90, no máximo 100. Uns chegam no máximo 110 anos, né? Alguém aí já chegou. Mas depois daí é a eternidade. Aí Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, acabei a corrida e guardei a fidelidade ao Senhor. Que possamos, irmãos, quando a gente passar para a eternidade, que alguém consiga olhar para você e olhar para mim, e um familiar seu escrever na lápide em mármore: esse aqui combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Foi o versículo que a minha mãe colocou na tumba fria do meu avô João Baracho da Silva, lá em Cajueiro. Eu era menino e a minha mãe mandou fazer uma placa e colocou ali: combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Um crente, fundador da igreja lá em Cajueiro, como foi o meu avô, um homem fiel ao Senhor, e morreu salvo, e por isso a minha mãe mandou colocar esse mesmo versículo. E aí eu pergunto para mim mesmo: será que alguém colocaria na minha tumba esse versículo? Eu estou lutando para isso. Você está lutando para isso? Então levante a sua mão e diga: eu estou batalhando para isso. Eu estou lutando a boa batalha da fé. E nós vamos chegar lá, irmãos. Nós vamos chegar lá. Pois não. Agora falaremos de duas coisas importantes que mexem muito com a nossa gestão das emoções, que é a mansidão e o domínio próprio. Primeiro eu falarei sobre a mansidão e depois eu falo sobre o domínio próprio, que é a mesma coisa que temperança. Então, mansidão. O que é ser manso? É aquele que é brando, pacífico, é que possui moderação, é o oposto de agressivo, de rude. Então, manso é esse daí. Quando eu olho para essa expressão manso, eu me lembro de Jesus, porque ele é o maior símbolo da mansidão. Jesus Cristo é o maior símbolo da mansidão. Ele diz: aprendei de mim, que sou o quê? Rude. Foi assim que ele disse? Não, aprendei de mim, que sou manso e humilde. De quê? Da boca para fora? Não,
de coração. É isso que nós temos que ser, mansos e humildes de coração. Na verdade, ele disse assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de Paulo. Foi? Não, aprendei de mim, Jesus dizendo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa história de jugo é interessante, né? O jugo que se colocava, os judeus colocavam sobre o gado, um boi manso, um boi brabo, e aí mandava fazer um jugo. Eles se acoplavam, ficava em desnível, sim, mas dava para eles caminharem. E aí o boi brabo adiantava, mas o manso segurava um pouco. E o boi manso ia transferindo a mansidão dele para o boi brabo. Então Jesus faz referência a isso daí. E tem a questão também de que aquele que leva um jugo com alguém, essa carga do jugo, ou o peso daquela carga, ela é aliviada. Por quê? Porque são duas pessoas pegando. Digamos, por favor, Pedro Miguel, me ajude aqui. Essa Bíblia está muito pesada para a minha mão esquerda. Normalmente eu tenho mais força na mão direita, tá, Pedro? Então me ajude aqui, por favor. Ficou mais leve, porque eu tenho ajuda de alguém. E é isso que Jesus nos chama, Pedro, para que quando o seu jugo estiver pesado, aí você divide a carga com ele, e aí a carga fica mais fácil de ser levada. Pedro é mais alto do que eu, você percebe, né? Então, é essa diferença que existe entre Jesus e nós também. Há uma diferença. Às vezes queremos correr muito, às vezes queremos avançar muito. Aí o Senhor diz: opa, retroceda, aprenda de mim que sou manso. E a gente vai andando com Cristo e vai aprendendo a mansidão quando esse jugo de Jesus está sobre nós. E aí a carga fica mais fácil, a carga fica mais leve, e vamos aprendendo a mansidão com Jesus. A mansidão indica especialmente uma atitude de completa submissão a Deus e a sua palavra. O crente que é submisso, ele é completamente submisso a Deus, a sua palavra. A mansidão faz isso. O crente brabo, ele via de regra, ele não se submete à palavra. Salta com 4 pedras na mão. Tem ovelha que é braba, não parece muito ovelha, parece o bode. O bode, você faz alguma coisa com o bode? Já viu, irmão Dulce, como é? Os irmãos que são mais antigos? É a ovelha monteira, mas existe o bode também. O bode, o pastor das ovelhas, que está misturado ali o bode, ele vê um comportamento totalmente diferente, Fabinho, do bode para com a ovelha. O bode quer pular a cerca, o bode quer ir embora, o bode reage bruscamente. A ovelha não, ela é mansa, ela se submete ao seu pastor, não é? Dentro desse aspecto da mansidão, ela é mansa. Se podemos ver assim, do jeito que o cachorro ele simboliza a fidelidade, a ovelha simboliza a mansidão. Quando na palavra do Senhor nos compara com ovelha, eu tenho certeza que aqui em Candelária só tem ovelha, não tem bode não. Aqui só tem ovelha que se submete à palavra do Senhor, olha a palavra do Senhor. Em Candelária e lá na Adepar também, né? Onde as meninas estão. Muito bem. Então, a mansidão faz com que eu me submeta à palavra. Em algum momento pode ser que você reaja asperamente, indevidamente. Aí o que é que você faz? Ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Opa, você agiu indevidamente. Aí vai para a palavra: Senhor, chega aqui. Aí é cuidado, é tratado pela palavra. E você retrocede mansamente, reconhece o erro, pede perdão, vai lá na pessoa e tal, porque agiu asperamente, rudemente com aquela pessoa, não é? Então, a mansidão tem esse aspecto também de submissão à palavra, a Deus. Ser manso é ser capaz de restringir a própria força, se for o caso, para agir adequadamente a situações extremas. Porque você ser manso quando tudo está bom é muito legal também, né? Tranquilo, lhe tratam bem, você é manso. Agora, situação extrema, situação de pressão, aí é que está. É você reagir mansamente,
É reagir com essa paciência também aí, essa mansidão, e quando não tiver, peça a Deus que Ele dá, com certeza. Observe o comportamento de Cristo, diante das situações extremas. Muitas vezes os fariseus chegavam assim, lhe faziam perguntas, para tirar ele da base, aí ele respondia tranquilamente, né? Tranquilamente. O manso demonstra humildade, cordialidade e modéstia. A mansidão indica que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e que o seu fruto está gerado em nós, é gerado em nós. Adiante, amado. Em Isaías 53:7 nos dá uma ideia do que é mansidão. Em Isaías 57, eu não vou ler todo o versículo, mas fala que Jesus, como ovelha muda, foi levado diante dos seus tosquiadores e não abriu a sua boca. Irmã Dejeane, Dejeane? Muito bem. Então, ele não abriu a sua boca, ele permaneceu calado. Irmãos, se você trabalha com pet, né? Levanta a mão assim, esse irmão trabalha com pet. Qual é a reação de um cachorro se você vai tosar ele como se tosa uma ovelha, se tosquia uma ovelha? Porque tira a lã todinha até ficar no couro. Um pitbull, ele não tem muito couro, né? Não tem muita lã. Mas um cachorro que é lanzudo, mas ele deixa você fazer. Se ele não tiver confiança em você, qualquer um pode chegar. Tem que ter paciência, não é? Normalmente o cachorro não é tão dócil como a ovelha. A ovelha não, o pastor pega uma tesoura, é porque não dá para ver direito ali, mas ali dá para ver, né? Ele está tosando, ele deixa só no couro, e a bichinha está ali, ó, mansinha, calada, tranquila, não dá um pio, como diz na linguagem coloquial, ela não dá um pio. E Jesus, diz a palavra, que foi desse jeito, diante dos seus tosquiadores, essa ovelha chamada Jesus, usando da mansidão, não disse nada, foi levado, ele se entregou na verdade, ele sabia que ia morrer, mas ele pegou a sua cruz e levou até o Gólgota, até o lugar chamado Caveira, e não questionou. Ele podia ter questionado: como que eu vou estar aqui na cruz se eu não fiz nada? Ele não disse isso, ele simplesmente disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Perdoou os seus algozes, perdoou aqueles que o maltratava. Isso é o top da mansidão, e por isso que estava profetizado já, através de Isaías, 760 anos antes de Jesus nascer. Aí Isaías disse assim, lá em Isaías 53:7, que ele seria levado ao matadouro como a ovelha, que quando é tosquiada também, muda diante dos seus tosquiadores. Irmãos, que possamos aprender muitas vezes a calar. Deus trata com cada um de nós, que possamos ser essa ovelha. Marido está bravo, aí a mulher cala. A mulher está brava, aí o marido cala. Não sei quem, uma situação adversa, aí você cala. É melhor ficar calado, mas calado mesmo, no sentido, deixa passar. Depois no momento certo você fala, depois no momento certo você dialoga. Quando os ânimos baixarem, aí você vai e dialoga. Por que é que existe tanta guerra? Por que é que existe a guerra da Ucrânia, por exemplo, contra a Rússia? Porque são dois fortes querendo um manipular o outro, manobrar o outro. Mas aí nós aprendemos no Senhor, e essa lição é difícil, sabe, irmão? Não é fácil não. Dizer que é fácil ser manso, não é. Ou você acha que é fácil sozinho sem o Espírito Santo? Não, mas o Espírito Santo em nós nos dá a mansidão que nós precisamos. Aleluia. Adiante, amado. O povo escolhido por Deus deve se revestir de profunda compaixão, bondade, humildade e mansidão. Mansidão e paciência. Observe que está bem próximo aí, né? Compaixão, bondade, são atributos morais para nós que são muito parecidos, ó. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Normalmente quem é manso tem essas outras características. Você pode conferir em Colossenses 3:12. Pois não, Adriano? Agora falaremos sobre o domínio próprio, e com isso a gente vai concluir, tá, irmãos? Domínio próprio pode ser traduzido como temperança. Indica o poder de conter-se a si mesmo, ser contido, dominar o seu eu, dominar o nervosismo, dominar o ímpeto de querer agir, de querer fazer, e às vezes descontroladamente. Então é temperança, é o sal na pessoa,
é o que dá o tempero na pessoa, é o freio que precisamos ter. Como a cidade, diz a palavra, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Imagine uma cidade, aqui as nossas cidades não tem muros, né? Mas imagine uma cidade tipo Jerusalém, que tem os muros. Jerusalém e outras cidades da antiguidade tinham os seus muros. Jericó, por exemplo, a tomada de Jericó tinha aqueles seus muros. E aí, numa linguagem que eles entendiam, o proverbista disse: como uma cidade sem muros, sem proteção, assim é quem não domina-se a si próprio. Então precisamos nos dominar, precisamos ter esse domínio. Então eu peço a Deus que me domine. Não, é posicional. Você é que tem que se dominar. Diga comigo, eu tenho que me dominar. Imagine que a sua mão é um espelho, tá? Imagine que a sua mão é um espelho. E aí eu vou lhe perguntar, quem é o responsável pelo domínio próprio? Eu estou me vendo aqui, é um espelho. Faça assim, por gentileza. Imagine que é um espelho. Quem é o responsável pelo teu domínio próprio? É o teu irmão, a tua mãe? É o pastor? Não. Domínio próprio é seu. Você é responsável. Você é que vai dominar o teu ímpeto. A tua esposa não vai, o teu parente não vai, o pastor não vai. Eu posso, no máximo, ensinar. Mas aí, na hora da verdade, somos nós mesmos quem agimos, irmãos. Somos nós quem controlamos. Um instrumentozinho que a gente tem na boca não são os dentes, não. É a língua. A língua é terrível. Muitos têm morrido por causa da língua. Muitos têm destratado as pessoas, falado mal, gritado, chamado palavrão. A propósito, já que estamos num culto de doutrina, o que você acha de um crente chamando palavrão? Pastor, e tem? Não sei, eu acho que tem. Eu ouvi falar que tem, mas não é daqui de Candelária não. Foi numa igreja que eu pastoreei bem longe daqui. Aqui não tem não. Se você conseguir alguém que chama palavrão, não é crente. Porque o crente mesmo, lavado e comprado e que usa do fruto do Espírito, não chama palavrão. Eu me lembrei agora de Nahel. Nahel era um novo convertido, venezuelano, brabo, parecia um caranguejo na lata. E quando ele disse para mim que quando ele topava, ele chamava um palavrão, de brabo que era. Topava, aí eu disse: Nahel, não é assim, você vai ter que agora glorificar o Senhor, você vai dizer glória a Deus, tá? Até que a raiva passe. E ele chegou um dia para mim e disse: pastor, eu estou sendo transformado, porque eu venho agora da rua ali, levei uma topada, me deu uma vontade de chamar um palavrão tão grande. Mas sabe o que foi que eu disse? Glória a Deus. Eu digo, apertei a mão dele: você está sendo trabalhado pelo Senhor. Então, querida ovelha, quando der uma vontade de chamar um palavrão, clama o sangue de Jesus, transforme aquele palavrão e diga assim: glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Podia ter sido pior, podia ter perdido a cabeça do dedo, foi só uma dorzinha. E mesmo que perca a cabeça do dedo, diga glória a Deus. Eu estou falando isso, mas pode ser qualquer circunstância, sabe, irmão? Tem gente que por qualquer coisa chama um palavrão, chama um impropério lá, diz alguma coisa, amaldiçoa o outro. Negativo. Agora nós somos novas criaturas, nós somos novas pessoas em Cristo Jesus, cheio de domínio próprio, cheio de temperança. Diz a palavra: cada um saiba controlar o seu próprio corpo. É outra parte do domínio próprio. De maneira santa e honesta, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos, os gentios, que desconhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 4 até o 5. Então cada um saiba controlar. Observe que aí não diz assim: cada um peça ao Espírito Santo para controlar. Não, cada um saiba. Então é o que eu chamo de posicional. Você se posiciona naquilo, você assume e traz para si a decisão de controlar o corpo também. Não é só a mente, não é só a questão da ira, não é só a questão da raiva, é o que você faz com o seu corpo, o que nós fazemos com o nosso corpo. Então, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Quando a pessoa não é cristã, não conheceu a Jesus, ela tem lá o seu comportamento.
O corpo pede e ela faz. A carne pede e ela atende aos desejos, à concupiscência da carne. Mas agora não. Agora você tem que controlar. Cabe a mim, cabe a nós controlarmos os ímpetos da carne, do corpo. O corpo quer prazer. E se você der rendas soltas para ele, ele sai desenfreado como um cavalo aí procurando prazer, não é? Mas agora não, agora nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Agora eu tenho freio, agora você tem freio, você tem o domínio próprio, a temperança, você sabe medir as consequências. Se você fizer isso, o que é que vai acontecer lá na frente? O salário do pecado é o quê? A morte. Pronto. No mundo não, quer lá saber de nada, quer saber se vai desfrutar, quer saber se vai viver aquele momento. Como diz Roberto Carlos, aquele momento lindo, emocionante. Mas um momento lindo e emocionante passa. E depois as consequências. Salário do pecado é a morte. Não existe pecar e não ter consequências. Sempre é acompanhado de consequências. Sempre. Quando a cabeça não pensa, né? O corpo é quem padece. Aí vem as consequências. E a pessoa não sabe por quê. Por quê? Porque faltou a temperança. Faltou o domínio próprio. Aí vem o mal, vem as consequências daquela decisão, daquela noite de prazer, quem sabe, que alguém tomou, e de repente aí vem as consequências. Fugiu do controle? Não, você tinha o controle, você tem o controle, nós temos o controle. Deus nos deu esse controle. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, o Senhor nos dá de brinde o combo completo: salvação, justificação, regeneração e o domínio sobre nós mesmos. O domínio sobre o nosso corpo está em nós. Adiante. Volta só um pouquinho. Sim. Eu queria falar um pouco sobre essa questão de gestão das emoções. Está muito em alta. Augusto Cury, por exemplo, fala muito sobre essa questão da gestão das emoções. E segundo Augusto Cury, nós somos os gestores das nossas emoções. Está dentro daquilo que a palavra do Senhor diz, no versículo que eu falei agora, que nós somos aqueles que controlam o nosso ser, de certa forma. Claro que é Deus quem manda, mas Deus delegou também alguma coisa para nós. Dentre eles, a gestão das nossas emoções. Aquilo que eu sinto, às vezes até involuntariamente, eu tenho que controlar, eu tenho que gerir isso daí. Você consegue gerir a sua casa, você consegue gerenciar a sua despensa, você consegue gerenciar quando você precisa comprar ou não comprar, fazer uma feira ou não fazer uma feira, não é isso? Mas será que nós conseguimos gerir as nossas emoções? Quando vem uma emoção boa, quando vem uma emoção ruim? E no sentido, por exemplo, a emoção de tristeza. Quem não sente tristeza? E nessa pandemia, quem não teve tristeza na sua casa? Quem não teve uma vontade de chorar inexplicavelmente? Muita gente relata que teve essa vontade de chorar inexplicavelmente. E aí por quê? Porque não aprendeu a gerenciar as suas emoções. Do jeito que foi a vontade de chorar, alguém pode ter uma vontade de fazer o mal. Eu conheci uma pessoa que contou um testemunho, agora recentemente, isso foi aberto para todo mundo, que ele não era crente, e ele tinha vontade de matar. A pessoa que contou o testemunho, depois aceitou a Jesus, ele conta que foi transformado, e ele disse que quanto mais sangue via, mais vontade tinha de derramar sangue. Ele não gerenciava essas emoções. Por quê? Porque era maligna também. Mas ao que eu me refiro, isso aí é o extremo, tá? Mas nós somos gestores das nossas emoções. Hoje você deu vontade de vir para a igreja. Nós botamos o aviso, o coral foi convocado, mas você deu vontade de vir, você gerenciou essa emoção. Você disse, a minha alma está precisando da doutrina, eu vou para a igreja para aprender. Aí veio, você gerenciou a emoção. Nesse aspecto, nós somos gestores da nossa emoção. Porque a gestão da emoção é um fator importante. Quando não conseguimos controlar nossas emoções, ficamos reféns das situações e também de nós mesmos. Você concorda comigo? Quando não gerenciamos, comigo e com Augusto Cury, né? Quando não conseguimos, repito, controlar nossas emoções, ficamos refém das situações e de nós mesmos. Ninguém é digno da maturidade se não aprender a gerenciar os percalços da existência. Então, a existência, a vida tem percalços, e eu tenho que gerenciar isso daí. E quando eu gerencio isso daí, Bruno, eu amadureço. É isso que ele quer dizer. Eu amadureço quando eu consigo
gerenciar as minhas emoções. A criança não aprendeu ainda, ela não tem maturidade, mas eu vou crescendo, nós vamos crescendo, e nós vamos aprendendo a ser gestores das nossas emoções. E aí, eu só fico bravo quando eu quero. Eu só chamo um palavrão se eu quiser chamar. E aí eu só faço tal ação se eu quiser fazer, porque eu aprendi a controlar as minhas emoções. Quando eu era muito jovem, eu tinha uma certa dificuldade de chegar no púlpito para pregar. Aí eu não ia de gravata, porque eu dizia assim, eu não vou de gravata e o pastor não vai me colocar para pregar, e eu fico tranquilo. Mas teve um dia que eu não botei a gravata, e o pastor Humberto Leite disse, esse jovem que está aí, venha pregar. Eu fui morrendo de medo, me tremendo, e aquilo fez com que eu desenvolvesse em mim a capacidade de não ter medo de pregar. Não que eu seja o suprassumo da sapiência, não, mas eu tenho que sempre ter algo para entregar. Eu sempre, quando eu vou para a central, segredo entre nós aqui e a internet, eu sempre preparo algo, nem que seja uma leitura da palavra, para não ficar com medo, porque imagina, você está ali e tenso, será que vão me chamar para pregar? Porque em outras igrejas aí avisam com um mês antes. Na Assembleia de Deus, às vezes, é assim, você vai pregar. Como o pastor Humberto Leite fez isso para mim. E eu aprendi a gerenciar essa emoção. E graças a Deus que hoje eu chego no púlpito e não tenho mais esse medo de pregar, de enfrentar um público, de falar alguma coisa, porque eu sei que Deus é comigo e vai me ajudar e me dá palavras. Então aprendi a gerenciar esse tipo de emoção. Participei de um workshop agora recentemente sobre oratória. Esse fim de semana eu vou participar de outro. Naquele workshop tinha um rapaz que o professor disse assim, agora vai ser uma sessão para vocês se apresentarem, vocês vão vir aqui nesse palco e você vai dizer quem é você. Bruno, o rapaz chegou tremendo já, ele disse, eu não vou porque eu vou travar. Ele não conseguia gerir as suas emoções, ele tinha passado por alguns percalços na sua vida e ele não conseguia gerenciar esse tipo de emoção negativa. E aí ele tremia, e o professor disse assim, diga seu nome, não saiu sequer o nome dele. E ele desceu e não se apresentou. Por quê? Porque não soube gerenciar uma emoção negativa que ele tinha. Mas hoje você está aprendendo que você pode gerenciar as emoções negativas. No primeiro sinal de tristeza, opa, aí você já fica esperto. Aí você vai dizer, a alegria do Senhor é a minha força. Satanás é esperto, vai jogar pensamentos negativos na sua mente, e pensamento de tristeza, pensamento de depressão, e se você for dando lugar, e dando lugar, e dando lugar, quando você pensa que não, você está triste, chorando e deprimido. Por quê? Porque não gerenciou aquele primeiro sinal que o inimigo colocou, quem sabe, para você. Mas quando você começar a observar, veio um sentimento de tristeza, aí você vai dizer, o Senhor é comigo, ainda que um exército me cerque, todavia eu confiarei no Senhor. Você tem a certeza que Deus está com você ali, e que Deus vai te abençoar, e que aquele momento ali vai passar, aquele sentimento que veio de assalto para a sua mente, vai passar, e passa. Você começa a louvar, começa a cantar, começa a pensar nas coisas boas da vida, começa a se lembrar que Jesus morreu por você, começa a se lembrar dos benefícios do Calvário para com você, e vai passar em nome de Jesus. Agora, vem um sentimento negativo, uma emoção negativa, você vai deixar? Aí você perde o domínio próprio também nesse aspecto, e se deixa levar pelo sentimento negativo. E Augusto Cury, então, dá alguns conselhos, para que a gente consiga gerenciar as nossas emoções. Desenvolva o autoconhecimento, conheça você mesmo, conheça quando você está começando a ficar ansiosa ou ansioso, se conheça, é importante isso daí. O que é que faz com que você fique ansioso ou ansiosa? Aceite feedback. O que é feedback? É um retorno de informação. Eu te dou uma informação e você me dá um retorno. Pastor, excelente, o culto da Santa Ceia foi uma bênção. O que é que você achou de tal coisa, do retiro, né, Pedro? Aí Pedro vai me dar um feedback, me dá um retorno. Mas tem pessoas que não aceitam feedback. Naquela aula que eu tive, no workshop que eu tive sobre oratória, uma pessoa foi à frente e se apresentou, aí o professor perguntou assim, você aceita um feedback? Ela disse, beleza, aceito. E o professor começou a dizer, você gesticulou muito, você estava muito tagarela, e a moça ficou brava com o professor. Sabe por quê? Porque ela não aceitou o feedback. Pediu o feedback, disse que dava certo para ela, quando o professor falou a verdade, aí pronto. Então às vezes nós somos assim, irmãos,
A pessoa quer dar um feedback, aí você fica brabo, ou fica brava. O que é que você acha disso? Ora, se você está perguntando, você vai ter que responder, vai ter que aceitar o feedback que a pessoa está dando. Aí você, por exemplo, você canta um hino, estou falando dos cantores aqui não, tá? Gilmar e os meninos. Aí você diz assim, irmão, como é que foi o meu louvor? Espere que a pessoa vai dizer, você desentoou, você foi assim, assado. E quando o irmão disser, aceite. Um feedback, por exemplo, do regente, não? Chega o regente ali, irmã Roda e o irmão Fernando, aí depois chama a irmã e diz, irmã, olha só, desafinou naquela parte do hino ali, está dando um feedback. E a irmã que ouviu aquele feedback, ela tem que aceitar aquilo e dizer, beleza, eu vou me corrigir, eu vou melhorar naquilo ali, e não ficar trombuda com o irmão que deu o feedback. Então eu tenho que gerenciar esse tipo de emoção, sobretudo quando esse feedback ele não me agrada. Existe feedback que agrada. Oh, beleza, o hino foi maravilha, você acertou tudo, foi muito bom. Mas há momentos que a pessoa chega e lhe derruba e diz assim, olha, não prestou. É melhor que diga que não prestou e você vai melhorar. Sabe o que Salomão diz? Ensine ao sábio e ele será o quê? Mais sábio. Ensine ao tolo, ele vai continuar tolo. Porque ele não aceita feedback. Você pega uma pessoa que tem sabedoria, rapaz, olha, você precisa melhorar naquele aspecto ali. Aí ele diz, é mesmo, aí ele vai melhorar, e ele se torna melhor. Você pega um vendedor, que ele tem capacidade de venda, aí você diz, você precisa melhorar na tua apresentação pessoal, você precisa melhorar quando você for vender o seu produto. Beleza, se ele tiver maturidade, se ele tiver domínio próprio, ele vai melhorar. Mas se ele não tiver, ele vai ficar bravo e vai embora da empresa. Ele vai dizer, não está vendo, rapaz, eu fiz um esforço medonho para vender, e o cara ainda vem me falar sobre isso, dizendo que eu não tenho capacidade e tal, eu nunca fui chamado a atenção por ninguém, você é chamado a atenção agora, aí dá o bravo, vai embora. Perdeu a oportunidade de amadurecer, perdeu a oportunidade de crescer como pessoa. Quando alguém chega para mim e diz, pastor, olhe, está precisando melhorar nesse aspecto aqui, tá? Pastor, olhe, a igreja está precisando disso e tal, eu digo, beleza. Eu posso nem concordar com ela, mas eu vou parar e vou ouvir. Eu vou dizer, será que eu vou reavaliar o meu pensamento? Eu vou reavaliar o que aquela pessoa está dizendo. Tem fundamento? Tem. Beleza, então vamos retroceder. Recentemente, eu tomei uma decisão aqui e vou lhe contar detalhes. Círculo de oração dos jovens aqui, dentro da nave da igreja. Tomei a decisão de pedir para que esse círculo de oração fosse lá para o gabinete, para a galeria de pastores, com a finalidade de diminuir o custo da energia. E aí, beleza, falei com a irmã Tatiana, beleza, concordo, pastor. Falei com a irmã superiora dela, beleza. Só que depois reavaliaram, alguém reavaliou e disse, pastor, é difícil para a gente e tal, me mostrou uma série de coisas que poderia acontecer lá e que estava acontecendo, a dificuldade de subir escada, tem umas irmãs que é mais velha, eu não pensei nisso, eu pensei em economizar energia. Quando eu vi, elas me argumentaram, aí eu pensei, é um feedback que estão me dando. Então reavaliei a decisão e digo, tá bom, beleza, tranquilo, vamos voltar para cá e está resolvido o problema, porque eu aceito o que vocês disseram. Era genuíno, era verdadeiro o que elas estavam dizendo, e eu aceitei numa boa. Agora, se fosse um pastor arrogante e prepotente, pastor aqui de Candelária, eu vou deixar que as irmãs... Perdi a oportunidade de aprender. Noutra ocasião, quando eu for tomar uma decisão dessa natureza, eu vou pensar também em outros aspectos. Aí eu amadureci, e eu estou aqui em Candelária para ajudá-los a crescer, mas também eu me ajudo a crescer. Vocês estão ajudando o seu pastor a crescer, me dando esses feedbacks. Sabe como foi que nós trocamos os assentos da igreja? Porque alguém chegou para mim e disse, pastor, eu estou com a coluna doendo, eu não consigo passar 2 horas aí, eu não consigo ir ao culto e ficar todo o tempo, porque esse banco é incômodo, não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu digo, é mesmo, está certo. Aí batalhei, conseguimos, em menos de 4 meses nós pagamos esses bancos aqui. Olha aí, agora se eu tivesse dito assim, não, que é isso, antigamente era aqueles bancos de ripa, poderia ter pensado isso, e perderia uma oportunidade de crescer com vocês. Então, amados, quando alguém lhe der um feedback, por favor, gerencie sua emoção, aceite esse feedback. Tente entender o ponto de vista das outras pessoas. Isso é ter domínio próprio.
Isso é ter temperança. Melhore a sua capacidade de comunicação. Ah, pastor, eu tenho 50 anos. Eu tenho 60 anos já. Eu vou lá melhorar mais nada. O que eu tinha que aprender, eu já aprendi. Papagaio velho não aprende mais nada. Já falou o que tinha que falar e já aprendeu. Não, meu amado, você vai morrendo e aprendendo. Igual a Camões. Estava morrendo, pediu uma vela, o criado trouxe areia. Botou na mão dele e botou a vela em cima. Eu não estou analisando aqui a questão da vela, que eu não acredito nisso, tá, irmão? Eu estou falando da questão do aprender ainda morrendo. E o Camões morrendo, botaram areia na mão dele para não queimar a mão. Aí ele olhou assim e disse: é isso mesmo, morrendo e aprendendo. Entendeu? Eu não estou valorizando a questão de acender vela para ninguém não, que a gente não acende vela. Eu estou valorizando o fato de ele estar morrendo, o criado dele veio, aprendeu com o criado. O cara botou areia, que é refratário, na mão dele, e ele disse: morrendo e aprendendo. Sabe, irmãos, tenho 26 anos de ministério, pela graça de Deus, pregando quase todas as noites. Sábado que vem, domingo que vem, eu vou para um curso de oratória, aprender a falar. Sabe o que é isso? É chegar e abrir-se para o conhecimento, é abrir-se para novas oportunidades, abrir-se para algo novo que está acontecendo e eu não estou sabendo, vou procurar trazer para o ministério sem perder a graça e sem perder a unção. Na dependência do Senhor, vou continuar orando, vou continuar jejuando, vou continuar fazendo todo o meu dever de casa. Mas tem algo para aprender ou não tem? Tem algo a aprender ainda, irmãos. Então, melhore a sua comunicação e escolha as suas batalhas. Vale a pena estar lutando por alguma coisa? Se for a sua família, vale. Então você vai valorizar, você vai pontuar. Vale a pena você meter-se numa questão qualquer, perder a paz? Não vale, então deixa para lá. Eu ia quebrar a cabeça com as irmãs aqui? Ia? Não vale a pena. Preferi entender a situação delas e puxar o freio de mão, voltar à decisão. Está certo, minhas irmãs, façam aqui que é a melhor opção. Ia ficar batalhando? Eu e elas? Não. De maneira nenhuma, não tinha motivo. Escolhi não batalhar, escolhi ceder. E tem hora, irmão, que você precisa ceder. Tem hora que você precisa dizer: beleza, tranquilo, não tem problema. Com A, com B, com C, você vai dizendo, vai dizendo sim, vai dizendo não, e às vezes você mantém-se em silêncio. A sábia auxiliadora disse assim uma vez, ela disse: agora vai mexer comigo. Ela fala o seguinte, que é melhor você ter paz do que ter razão. Melhor você ter paz do que ter razão. Então por isso que Augusto Cury, ele muito sábio, ele recomenda: escolha as suas batalhas. Tem batalha que não vale a pena, irmãos. Se não for a batalha da fé, não vale a pena. Se não for uma batalha que traz resultado, não vale a pena. Adiante, Adriano. Muito bem, então dá um zoom no subtema, perto da árvore. Vamos ver então qual vai ser o próximo episódio. Uma vida de frutificação. Meus amados, que Deus lhe abençoe, que possamos ser mais mansos, que possamos ser mais humildes, que possamos ser mais temperantes, que possamos exercitar esse fruto do Espírito, porque como diz a palavra do Senhor, quando diz a palavra do Senhor, diz o seguinte, amados, quando exercitamos esse fruto do Espírito, diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E mais, quando você pratica estas coisas, no versículo 23 diz: contra estas coisas não há lei. Se você pratica o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, não existe lei, não existe pessoas contrárias a você. Peço que fique de pé e já vamos concluir. Domingo nós teremos culto aqui. No sábado, voltando um pouquinho a fita, nós temos aí, Pedro, o pós-Acampáscoa também, não é isso? Circo de oração dos jovens aqui, as crianças na galeria dos pastores, e à tarde tem o pós-Acampáscoa. Os jovens que foram adolescentes vão estar aqui a partir das 16 horas, 16 horas. Sim, eu tinha prometido que Liege e Laís ia cantar. Não, por favor, chegue. Irmãos, sentem-se por gentileza, realmente. Natanael me lembra, pode vir, venha. Vamos louvar ao Senhor e já nós vamos para casa. Elas terminarem e a gente vai.
Sejam bem-vindas, minhas irmãs. Faz tempo que vocês não cantam aqui, tem que cantar hoje. Vocês querem ouvir ela louvar o Senhor? Amém. Vocês são muito amadas por nós. Quem não sabe, Laís e Liege foram minhas amigas contemporâneas do Conjunto Vitória e da Etferne, quando o IFRN era Etferne. Os cultos na escola, né? Muito bem. Oi. Pastor Eliezer estava falando aí sobre o falar, e eu me lembrando que quando a gente era criança e cantava na igreja, já moça também, a gente cantar era ótimo, agora para falar, a gente fazia, é você, não é você. E a gente ficava treinando no espelho, depois para vir saudar os irmãos com a paz do Senhor. Então hoje quem vai saudar é Laís. Quero saudar a todos com a paz gloriosa de Jesus. E sem perder tempo, né, vamos louvar ao Senhor. Numa música que nós nunca cantamos juntos, mas hoje a gente estava falando nessa música, que ela fala muito aos nossos corações, e fala sobre a renovação. Né? Então, renovação de fé, renovação do amor, renovação da paz, renovação de vidas, e quem faz isso é o Espírito Santo em nossas vidas. Renova, Senhor, as forças de quem já não tem tanta firmeza. Renova, Senhor, a fé de quem já cansou da peleja. Renova, Senhor, a esperança de quem espera e sua vez não chega. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova, renova o moço que está velho, renova o velho que ainda é moço, renova, Senhor, hoje aqui, renova, renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Vai querer voar, mas se não me tocas agora, não sei se minha alma suporta. A começar em mim, renova, renova, Senhor, a alegria do soldado que está ferido. Renova, Senhor, o ideal de quem pensa tudo está perdido. Renova, Senhor, o amor do irmão que está ofendido. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova, Senhor, a aliança, como nos tempos antigos. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova, renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voar, mas se não me tocas agora, não sei se minha alma suporta. A começar em mim, renova, renova, Senhor, a amizade de irmãos que já se abraçam. Renova, Senhor, o fervor que provém do trono da graça. Renova, Senhor, a coragem
Amém. Missioneira auxiliadora vai estar orando. Vamos ficar de pé, irmãos. Suba aqui, Cilia, por favor. Ela vai estar orando e ela tem um aviso muito importante, irmãos. Eu já sei o que é, mas não vou dizer não. Porque senão ela não daria o aviso, né? Saúde a todos com a paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui com Laís Liege, eram minhas amiguinhas na adolescência. E sempre um prazer ouvi-las adorar o Senhor. O esposo de Laís está na convenção geral, não é, da Assembleia de Deus, e ela pôde estar aqui conosco hoje. Amados, é segunda-feira, dia 1º de maio, começa a campanha de oração Mães no Altar, Filhos Triunfantes. Aí está o banner, e começa na próxima segunda. Eu conversava com alguém e eu dizia assim, a impressão que eu tenho é que até o ano passado, é como que o inimigo está repreendido em nome de Jesus, ele tentava destruir a família como um todo. Mas a impressão que eu tenho é que 2023 o foco são as crianças. Mas nós estaremos aqui, clamando e pedindo a Deus por sua bondade, por sua misericórdia e pelo cuidado da nossa casa, das nossas crianças. E para nós mães, os filhos crescem, continuam sendo pequenos, né? A gente diz, o menino, a menina, tudo maior do que a gente. Então eu convido todas as mães a estarem aqui, serão 7 segundas-feiras, e Deus estará conosco para ouvir o nosso clamor, amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, continuando na Tua presença, Senhor, nós Te louvamos, porque tivemos o privilégio de estar na Tua casa nesta noite, aprendendo de Ti. Ajuda-nos a guardar em nosso coração e em nossa mente tudo o que ouvimos nesta noite. Nos dê a vitória, nos guarde, que cada dia mais, Senhor, possamos estar submissos às Tuas orientações e à Tua palavra. Guarda-nos em paz, leva-nos para nossos lares, e amanhã um novo dia, se Jesus ainda não tiver voltado, que tenhamos um dia ainda mais na Tua presença. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, antes da bênção apostólica, só lembrando para orarem por Raquel, a regente do coral, está enferma com essa virose, e o nosso irmão Dari, o filho dele. Dari é o outro regente, né? Acho que é Mateus o nome dele, né? Se eu não me engano, Mateus. Então ele está doente também, essa virose está pegando em muita gente. Que Deus nos guarde dessa virose. Rodrigo também, né? Exatamente, é Rodrigo. Inclusive ele estava na escala hoje e a gente pediu reforço aqui ao Lucas, Deus abençoe. Obrigado também a Adriano. Adriano não podia vir, mas fez um esforço para Lucas descer e tocar o teclado no lugar do Rodrigo. Deus abençoe. Vamos então receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para sempre. A paz do Senhor.